Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui compartilhar uma palavra em 1 Samuel, capítulo 2, o verso 11. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Aqui no registro sagrado de 1 Samuel, capítulo 2, o verso 11, vai dizer assim: Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aqui nós vemos um cumprimento de um voto que Ana ela fez ao Senhor, e assim que o menino nasceu, porque Deus se lembrou de Ana, ela foi lá e ela cumpriu. É muito bom e importante, irmãs, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa peregrinação aqui na terra, nós cumprirmos aquilo que nós fazemos, os votos, nessa palavra que o tema central é voto, cumprir os votos. E no final desse vídeo eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, um testemunho de uma experiência. É um testemunho que no final depois se transformou em um testemunho muito grande, irmãs. E experiências que nós adquirimos na caminhada cristã. E eu não sei aqui se tem alguém aqui do outro lado que fez algum voto a Deus, se prometeu algo ao Senhor, pediu a Deus uma graça e alcançou a graça. Então, irmãs, o tema central desse vídeo é isso, E a palavra do Senhor fala lá em Eclesiastes, eu quero ler aqui na íntegra, porque eu posso falar do meu jeito, da minha forma, mas quando se lê a palavra, fica melhor, Porque a palavra, ela é a vida eterna. E quando se trata de vida eterna, é bom falarmos direitinho como está escrito na palavra. E aqui diz assim, Eclesiastes, capítulo 5, a partir do verso 3, a partir do versículo 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a sua voz e destruiria a obra das suas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. E ele fala, o 2, não precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a falar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, irmãs. Está falando aqui de voto, quando eu li aqui o versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Então, irmãs, Ana aqui, ela foi lá e cumpriu o voto que ela fez com Deus. Quem sabe você que está aí do outro lado, fez um voto com o Senhor, falou: Senhor, se o Senhor abrir essa porta aqui de emprego, eu vou dar meu primeiro salário para o Senhor. E você não deu. Está arriscado perder o emprego. Senhor, se o Senhor me deu um marido, ou então no caso do homem, se o Senhor me deu uma esposa, eu vou fazer esse voto aqui que todo ano eu vou fazer um culto de ação de graça. Eu estou citando exemplos, tá bom? E ali você não tem cumprido esse voto ao Senhor. Então, em nome de Jesus, você cumpra. Você cumpra. Porque está arriscado perder a bênção. Irmã Raquel? E perde mesmo.
Perde, irmã Raquel, perde por falta de sabedoria, às vezes um apego. É um apego, irmãs. Tem gente que quer um emprego em uma determinada empresa. E lá naquela empresa você vai ganhar muito bem, né? Muito bem mesmo. Vamos supor 7 salários mínimos, 10 salários mínimos ou 3 salários mínimos. Eu não sei, é um salário assim muito abençoado para a tua vida, na tua realidade. E ali você se esforça, você vai lá, entrega o currículo, ora, jejua, faz campanha no monte, faz voto com o Senhor. Ó, Deus vai lá e abre a porta e você não cumpre. Você não dá aquele primeiro salário para o Senhor, como você disse. Ou então, tem pessoas que fazem voto também de cesta básica. Ah, eu vou dar tantas cestas básicas por mês, ou então eu vou tirar um dia do ano que eu vou fazer caridade, ou então eu vou... Enfim, irmãs, né? O que Deus colocou no teu coração que você disse que ia fazer e até hoje não fez. É melhor que cumpra. O interessante é que Ana, ela foi tão assim abençoada e ela foi tão cheia de Deus, porque olha o que aconteceu aqui nessa palavra. A Bíblia vai dizer que ela vai lá e entrega, e todo ano ela fazia uma túnica para o filho dela, Samuel. Ele ficou lá servindo ao Senhor no templo, em Siló, na companhia de Eli. Eli estava ali instruindo o jovem, instruindo o menino, né? Estava ali ensinando todo o ofício de sacerdócio. E Samuel estava lá aprendendo. E a Bíblia vai dizer que todos os anos ela e o marido, eles iam lá para levar essa túnica. E o texto diz que Eli, no versículo 20, Eli abençoava Elcana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher. Eli abençoou o marido e vai falar: pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Ou seja, o sacerdote abençoou Elcana, que era o marido, esposo de Ana. Olha a bênção de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, o que faz na vida de uma pessoa. Quem é sacerdote, né? Um pastor, uma pastora, um líder, uma líder, um missionário, uma missionária, um obreiro, uma pessoa que tem unção de Deus, a presença de Deus. Eli era o sacerdote, ele abençoou Elcana e vai falar, ó, que o Senhor te dê descendência desta mulher. Aí no 21, visitou, pois, o Senhor a Ana. Deus visita a Ana, ó, pela segunda vez, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, irmãs, o que acontece aqui nesse texto? O sacerdote abençoou o marido e, consequentemente, Deus vai visitar e vai dar mais filhos para Ana. Também porque ela cumpriu o voto. Se você fez algum voto, não tarde em cumpri-lo. É bom fazer um voto cabível, que você consegue, né, realizar, fazer. Né? Senhor, durante um mês eu vou dar, durante todos os meses do ano, durante um ano eu vou dar todo mês 3 cestas básicas ou uma cesta básica. Faz aí o teu voto com Deus e cumpre, né? Agora, Deus não se agrada quando nós fazemos um voto, uma promessa a Ele. Voto é uma forma de falar como está escrito aqui. Mas, de repente, você fez uma promessa a Deus. Então, irmãs, o que acontece? Eu passei por uma experiência, eu até já contei aqui no canal, sobre voto. Depois você procura lá. Eu fiz um voto, né? Eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa a Deus uma certa feita.
em uma ocasião na minha vida e eu não cumpri com aquela promessa, né? Eu já contei isso aqui no canal, né? Eu me lembro que eu era discipulada por uma discipuladora que para mim ela é muito abençoada e abençoadora. Ela para mim é uma referência, não só ela como a filha dela, né? Ela tem uma filha que para mim também é uma referência muito boa, muito boa, né? Então, e ali essa mãe, né? Ela é uma senhora, e eu era um pouco mais jovem, né, do que eu sou, e ali uma vez eu tava com muita dificuldade financeira, irmãs, naquela época. Muita dificuldade mesmo, assim, né, uma dificuldade financeira, assim, para as irmãs terem noção. Eu tava num deserto, eu tinha acabado de entrar no período do deserto financeiro. E eu vivia de uma providência diária, né? Era uma providência que Deus mandava os corvos todos os dias, né? E eu orava, eu clamava, jejuava e Deus mandava os corvos. Esse foi um período no passado muito de crescimento espiritual, porque nós crescemos no deserto. Hoje eu não me encontro mais nessa situação, né? Mas, e eu me lembro que essa mulher, ela começou a me discipular e uma vez ela falou assim: Raquel, contribua para a obra missionária, abençoe igrejas, abençoe construções de igreja. A palavra certa foi essa, eu nunca mais esqueci dessa terminologia. Ela falou assim: contribua para missões, contribua para ministérios, igrejas que constroem igrejas, contribua na obra missionária, foi o que ela falou para mim. E ali, irmãs, Deus colocou um valor no meu coração, naquela época um valor alto. E ali, irmãs, eu fiz ouvido de mercador, eu não cumpri aquele voto ou aquela promessa. Eu não cumpri. Você não cumpriu, irmã Raquel? Eu não cumpri. E eu falo isso aqui com tristeza, com vergonha, mas, sobretudo, diante de uma fragilidade, porque eu não sou super santa, não sou a expert da espiritualidade, não sou a perfeita e nem tenho a pretensão de ser, mas o sentido é que nunca é tarde para tomar ali um posicionamento com Deus. E eu não cumpri esse voto. Eu tinha um caderno, eu tenho esse caderno até hoje, eu anotei ali, contribuir X reais para missões, para evangelismo. Você pode também contribuir para evangelismo, construções de igreja, obra missionária. E ali eu coloquei, irmãs, era um valor muito alto naquela época. Hoje é alto, imagina naquela época, alto. Sabe assim, aquele valor que custa, irmã Raquel, um valor que custa, que custa. E eu ali, né, na fé, coloquei ali naquele caderno, ficou só entre eu e Deus. Essa mulher, na época, ela só me deu a informação e eu guardei aquela informação, chegou em casa e eu coloquei aquilo no caderno. Então foi algo assim, entre eu e o Senhor. Irmãs, o que aconteceu? Passaram-se os anos, só para as irmãs terem noção, que eu acho que eu não contei isso no vídeo anterior, eu ganhei uma causa na justiça, né, uma causa até trabalhista na época, foi um valor assim muito alto, e eu não cumpri aquele voto, irmãs. Se eu não me engano, acho que foi uns 2 anos depois, foi uma causa assim, foi uma bênção de Deus na minha vida. E o fato é que eu gastei todo aquele dinheiro, né,
Hoje eu não faria mais isso, não faria, irmã Raquel, não faria, né? A Raquel de hoje é outra Raquel de outrora, né? Que eu não era antes. Mas hoje eu não faria o que eu fiz, né? Mas uma boa parte daquele dinheiro eu investi no ministério, foi no ministério mesmo, mas hoje eu teria outro posicionamento. O fato é, irmãs, que eu fiz ouvido de mercador, eu não cumpri com aquele voto que eu fiz ao Senhor. Eu tirei o dízimo. Você tirou o dízimo, irmã Raquel? Eu tirei o dízimo, né? Tirei ali aquele recurso financeiro, né? E em cash e entreguei ao Senhor, mas eu não cumpri com aquele voto que eu havia feito. 2 anos depois, e passou vários anos. Deus me deu vários outros recursos e eu achei que aquilo não tinha importância para Deus. Não tinha. Eu achei que Deus não tinha levado a sério. A palavra certa é essa. Eu achei que pelo fato de não ter me comprometido com ninguém, eu só peguei a informação que ela me deu e eu cheguei em casa, anotei no caderno. Na minha humanidade, eu acreditei que Deus não tinha levado a sério aquilo. E anos se passaram, irmãs, anos se passaram. Quando foi o ano passado, eu passei por algumas situações, eu passei por algumas situações na minha vida pessoal. Eu passei por algumas situações na minha vida pessoal que algumas pessoas, foram 3 pessoas, né? 3 pessoas falavam coisas e não cumpriam. 3 pessoas falou, me prometeu algo e não cumpriu, né? Isso foi ano passado. 3 pessoas, irmãs. E eu me recordo que eu fiquei aguardando, eu fiquei esperando. E eu fiquei assim com um sentimento muito ruim dentro de mim, irmãs. Muito ruim dentro de mim. E eu achei aquilo um absurdo, né? Depois as pessoas cumpriram, tá bom? Depois as pessoas cumpriram, se retrataram, só para falar aqui, né, nesse vídeo. E aquilo me causou um sentimento muito ruim na época. E eu fui orar ao Senhor. Fui orar, fui me derramar. Senhor, como que pode? Como que acontece isso? Como que tá acontecendo isso? E assim, mas foi em sequência. Quando é um fato isolado, uma pessoa fala um algo e não honra. Quando é fatos assim isolados, não, mas foram assim em sequência. Acho que foram até mais de 3 pessoas, né? Foi assim, algo em sequência. E eu comecei a perceber que aquilo não é normal, e essas pessoas não se conheciam, essas pessoas não conversam entre si, essas pessoas não têm contato entre elas, né? Ou seja, era algo que você começa a ver um padrão de comportamento de pessoas diferentes, que aquilo não é normal. Eu comecei a observar e eu falei, isso não é normal, essas pessoas, isso não é normal. E fui orar, e comecei a me sentir mal, fui orar, fui me derramar diante do Senhor, fui falar com Deus, e Deus ali, e fui jejuar, irmãs. A minha tristeza era tanta, irmãs, eu tava com uma tristeza muito grande no meu coração, tava, irmã Raquel? Tava, amada igreja, tava. Com uma tristeza muito grande no meu coração. Porque foram várias pessoas, se eu não me engano, eu acredito com as 5 ou 6 pessoas, e eu comecei a reparar, peraí, é muita gente repetindo esse padrão, o que o senhor quer falar comigo, Senhor? Comecei, né, a ver e perceber que aquilo não é comum, né?
E eu quero aqui, através da revelação do Espírito Santo de Deus, falar aqui para você. Se porventura esteja acontecendo isso com você, um padrão, uma repetição de comportamento de várias pessoas diferentes, busca o Senhor, fale com Deus. É Deus querendo te falar alguma coisa. E ali, irmãs, eu fui orar, e eu me lembro que eu chorava, e ali eu comecei a jejuar, fiz 3 jejuns, irmãs. No primeiro dia Deus não respondeu, no segundo dia Deus me respondeu, e ali eu cumpri o 3º dia, né, como estava no meu coração. E ali no segundo dia Deus me respondeu, Deus falou: Raquel, você está se sentindo mal, né, que essas pessoas não cumpriram o voto, não cumpriram a promessa, melhor corrigindo. Não foi nem voto, que as pessoas não fez voto comigo não, foi uma promessa. Corrigindo aqui, né, a palavra que eu havia dito, né. Deus falou assim, você tá se sentindo mal com as promessas, né, dessas pessoas aí, ó. Como que você acha que eu estou me sentindo, eu, Deus Todo-Poderoso, quando alguém, foi assim mesmo, irmãs, quando alguém vem até mim e me promete algo e não cumpre? E fui puxar na minha memória, eu falei, mas Senhor, o que eu fiz? Porque, irmãs, já era muitos anos, isso foi em 2014. E o Espírito Santo falou, Raquel, aquela promessa que você fez lá, ó, para missões, você me prometeu dar X reais e você não deu, minha filha. Mas... E ele foi específico e tá anotado lá naquele caderninho. Tem uma gaveta aqui, né? Que esse caderninho tá dentro da gaveta. Tá lá, ó, anotado lá naquele caderno. E ali, irmãs, eu fui tão constrangida, irmãs, naquela oração. E ali eu falei, Senhor, me perdoa. Para mim, o Senhor não tinha levado a sério. E ali eu me lembro que eu tinha um valor, eu tinha exatamente esse valor, guardado numa gaveta aqui, né? Para que esse dinheiro, irmã Raquel, era assim, para eu passar o mês. Não era um valor baixo, irmãs. Para eu passar o mês, pagar algumas contas. Se eu não me engano, era para necessidades pessoais, necessidades básicas pessoais, para eu passar aquele mês. Irmãs, mas eu fui tão constrangida e eu fiquei tão envergonhada que eu orei. Fui lá naquela gaveta, eu orei e falei assim, ó, eu vou resolver esse meu assunto com o Senhor. O Senhor tá certo, eu errei, me perdoe, eu vou corrigir isso o mais rápido possível. Irmãs, eu só não fui lá naquele dia, que eu poderia ir naquele dia, que eu fui tão constrangida para resolver aquilo, para resolver essa situação, que eu só não fui naquele dia porque o departamento de missões lá da minha igreja, isso foi lá da minha igreja, estava fechado, que só abre dia de domingo. Eu falei, Senhor, eu vou resolver isso aí. Peguei o envelope, botei no envelope. E no próprio domingo, e saí daqui da minha casa orando para que eu encontrasse, para eu chegasse a tempo antes do culto da manhã, para eu encontrar a sala aberta, porque quando tá na hora do culto a sala fica fechada. Cheguei lá em cima da hora, irmãs, a sala tava fechada, e eu com aquele dinheiro ali. Às 2 horas do culto, eu com aquele dinheiro ali, com aquele envelope. Terminou o culto, eu rapidamente fui para a sala de missões e fui lá. Aí a moça, né, a irmã lá das missões, né, que trabalha lá no departamento de missões, falou, Raquel, esse dinheiro aqui é para quê? Porque eles estavam pedindo para várias outras finalidades. Eu falei, não, é para missões.
você quer um comprovante? Eu falei, quero. Aí peguei aquele comprovante, papelzinho, né? E trouxe para minha casa e apresentei ao Senhor. Falei, ó, tá aqui, Senhor. Estou apresentando meu cumprimento. Essa situação aqui, ó, já estou bem com o Senhor. Resolvi, Senhor, consegui resolver. E eu me lembro que uns 15 dias depois, uns 10 dias, aconteceu uma situação, uma ocasião preparada pelo Senhor. E ali, irmãs, uma pessoa, Deus levantou uma pessoa para me abençoar com 3 vezes, quase 3 vezes, aquele valor que eu havia depositado lá, porque ninguém sabia disso, irmãs, ninguém sabia disso. A única pessoa que sabia disso, agora vocês sabem, né? Mas ninguém sabia disso. Era algo entre eu e o Senhor. A única pessoa que sabia disso foi a moça lá que recebeu o valor lá da Secretaria de Missões. E mesmo assim eu não entrei em detalhes. Não falei nada, só fui lá e entreguei o valor, que era algo meu com Deus. Será algo meu com Deus, né? Não compete, também tem isso, viu, irmãs? Coisas suas com Deus, não tem que ficar falando, não. E ali, só a moça lá que recebeu, e ela perguntou para o que era, eu falei, não, é para missões, ponto. Não entrei em detalhes, mas ninguém sabia. E Deus, como Ele, irmãs, Ele não fica devedor a ninguém. 10 dias, acho que no máximo 15 dias depois, aconteceu uma situação. Terceiros, né, outras pessoas citaram uma situação que falaram meu nome, foi dito meu nome. E ali, irmãs, Deus levantou uma pessoa lá dos Estados Unidos. E essa pessoa abençoou a minha vida. Falou, não é para ela. E ali foi um valor, irmãs, bem mais do que aquele voto, aquela promessa. Então Deus, Ele não fica devedor a ninguém. E ninguém sabia disso, nem a moça que a irmã é uma pastora, não sabia desse meu segredo em secreto com Deus. Então, e o interessante observar, finalizando aqui, que Ana, por ter sido fiel ao Senhor, ela cumpriu, como eu creio aqui que você vai cumprir. Se você fez algum voto com Deus, você vai cumprir. A Bíblia vai dizer que o Senhor visitou a Ana e ela concebeu e deu luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel continuava crescendo, ou seja, ela entregou 1, depois ela recebeu mais 5. Então aquilo que nós fazemos, Deus nunca vai devolver na mesma medida, é sempre maior, sempre maior. Como essa experiência que eu tive, né? Foi quase 3 vezes mais aquele valor, e aquele valor me custou, que era para compras, né? Para casa, para recursos de casa. Mas na época eu não quis nem saber disso, eu queria era resolver meu assunto com Deus e nem liguei para as minhas necessidades. Não, Senhor, né? Então, que Deus te abençoe. Eu não sei, né, qual é a tua situação, mas não tardes em cumpri-lo, tá bom? Que Deus te abençoe, paz.